Aqui, tá? Eu achei legal mostrar para vocês esse vídeo, né, que ele especifica, digamos, como que os elétrons, eles estariam, então, nesses orbitais, né, porque é bastante difícil da gente observar isso, tá? Então, o início do vídeo, ele começa falando como que seria a movimentação do elétron, né, em torno do núcleo, considerando lá o modelo de Bohr, tá? Então, vocês têm ali, por exemplo, né, somente o elétron numa órbita circular girando em torno do núcleo, tá? Em cima ali do vídeo, vocês vão poder observar sempre, né, que ele vai mudando de elementos químicos, tá? Ou seja, ele vai colocando cada vez mais elementos com maior número de elétrons e por esse motivo, né, maiores quantidades de níveis e de subníveis de energia. Tá? Então, primeiro ele colocou, né, como que seria a representação agora no modelo atual, tá? Desse mesmo hidrogênio. Então, esse mesmo elemento que tem somente um elétron, né? E que agora nós sabemos que está ocupando o nível 1, subnível S, tá? Como a gente viu, o subnível S, ele é uma esfera, tá? Então, o elétron dentro dessa esfera vai estar girando daquele jeito ali, né? Ele não está numa órbita, mas ele está com um movimento totalmente aleatório, tá? Depois, ele começa, né, a colocar outros elementos que têm um número maior, né? Então, vejam ali, ó, vou pausar aqui. Ele bota o hélio, tá? O hélio é lá um gás nobre. O hélio, se vocês observarem na tabela periódica de vocês, ele tem 2 elétrons, tá? Ou seja, o que ele faz? Ele ocupa totalmente, né, o nível 1, subnível S, né? Porque a gente viu que esse orbital 1s só comporta 2 elétrons e é os 2 que ele tem, tá? Então, ali está representando, né, como que esses 2 estariam, né, nessa esfera, né, porque é um subnível S, tá? Da primeira camada. Aí, depois, vamos ver lá, ele vai para um átomo de berílio, tá? O que é o berílio? O berílio, ele é um metal, tá? Que vai estar aqui na segunda família, né? Então, observem lá, o berílio, ele tem 4 elétrons, né? Númerozinho 4 lá em cima, que é o número atômico dele, né? Então, como ele tem 4, vejam só, a camada 1s já foi preenchida, certo? Pelos 2 elétrons primeiros. Mas eu ainda vou ter 2, né? Aí, o que acontece? Esses 2, eles vão ter que ocupar o nível número 2, né? Nível número 2, primeiro subnível S. Então, vejam ali que eu tenho uma outra esfera, que é essa esfera S, de um nível 2, ou seja, uma esfera maior. Essa é a única diferença, tá? E aí, né, nós temos 2 que estão orbitando lá no 1s e 2 aqui no 2s. Depois, tá, ele representa como que seria o neônio, tá? Mas que ele botou ali o N, que é de nitrogênio, seria Ne, tá? O neônio. Neônio é o gás nobre ali, ó, o segundo gás nobre, tá? Que tem 10 elétrons, né? Então, veja, ele ocupa a 1s, né? 2 deles estão lá na 1s, na primeira esferinha. 2 deles estão na 2s, na esfera um pouquinho maior, tá? E 6 deles estão numa 2p. Então, vejam que o P tem aqueles nódulos, certo? Quantos nódulos ela tem? 3, porque nós vimos, né, que sempre que eu tenho um subnível P, eu tenho 3 orbitais referentes a ele, tá? Cada orbital desse, cada nódulo desse, vai ter 2 elétrons, nesse caso aí, tá? Então, totalizando os 6. Por isso que os subníveis P cabem 6 elétrons, certo? Porque cada orbital pode ter 2 e eu tenho 3 orbitais do tipo P, tá? Então, sempre eu tenho P, no máximo P6, né? Não tenho mais que isso.
Vejam também que esse P, né, esses valores de P, eles têm um tamanho maior também, né, que é referente ao nível que eles estão, tá? Aí foi lá, ó, e ele colocou do enxofre, S, tá? Enxofre tá aqui, embaixo do oxigênio, tá? O enxofre tem 16 elétrons, né? Então, quando ele tem 16, o que ele vai ocupar? Ele vai ocupar A1S, uma esfera, A2S, outra esfera, A2P6, que era aqueles nódulos no 2, os 3 nódulos do P no 2, e vai ocupar ainda uma 3S, né? Ou seja, mais uma esfera maior, né? E vai ainda ocupar P4, ou seja, vai ter mais um do P, né? Ou seja, um P grandão, que é desse nível 3, né? E que vai ter 4 elétrons, né? Dentro desses P's aí, tá? Então, no total dos 3 orbitais P, eu vou ter 4 elétrons ali dentro, tá? Logo, a gente vai aprender como que eu sei em qual que cada um está, tá? Então, ali mostra, ó, cada um deles. Depois ele coloca o ferro, tá? Que tem bem mais coisa aí, né? Então, o ferro, ele tá aqui, ó, ele tem 26, né? E aí vocês vão poder observar até o subnível D ali, né? Como que vai aumentando, vamos supor, né? Tanto os tamanhos dos orbitais, quanto vai variando esses formatos, né? Quanto vai tendo o número de orbitais, né? O S é 1, aí no P tem 3 do tipo P, daí do D tem 5 do tipo D, e assim sucessivamente, tá? Então, eu achei legal esse vídeo para mostrar para vocês mais ou menos como é, então, que esses elétrons estariam, né, nessa eletrosfera, tá? Em cada um desses formatos estranhos aí, ok? E para finalizar, o que eu queria mencionar com vocês, tá? Embora nesse vídeo aí, né, a distribuição ali, o movimento dos elétrons está errado, né, que seria nesse aí de acordo com o Bohr, tá? Eu quero que vocês observem somente o núcleo, porque a gente nunca fala do núcleo, tá? E o núcleo, ele também está em movimento, né? Então, eu só queria lembrar isso, lembrar vocês disso, né? Então, a energia de um átomo, ela não é só dada por toda aquela movimentação dos elétrons lá em torno do núcleo, mas também é devida da própria movimentação, né, das partículas que estão dentro do núcleo, né? Ou seja, os prótons e os nêutrons, eles também estão em constante movimento lá dentro do núcleo, ok? Por mais que a gente sempre coloque eles parados, digamos assim, tá?